Boa noite, boa noite. Amém. Não preciso dizer que é sempre bom estar aqui. É uma alegria imensa voltar a essa casa. Estou muito feliz. E nessa ocasião, para falar de fruto do Espírito, vocês já sabem bastante sobre isso, mas é sempre bom lembrar, né? Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 5. Você tem ouvido sobre isso o mês inteiro. Gálatas capítulo 5. Queridos, eu estudei grego há muitos anos atrás, quando estudei lá nos Estados Unidos, e eu não lembro nada de grego, nada do grego que estudei, mas tinha que fazer, então eu fiz. Mas, às vezes, eu tenho que reconhecer, algumas palavras, principalmente no Novo Testamento, que foram traduzidas para nós, e o nosso idioma, português, é um idioma muito rico, mas as traduções da Bíblia, elas partiram, né, do que nós recebemos há muitos anos atrás, há séculos atrás, de um português que traduziu, não dos originais, mas das línguas que já eram tradução dos originais, e ao longo dos anos, novos linguistas foram trabalhando e hoje nós temos muitas versões bíblicas, graças a Deus por isso. Mas às vezes quando a gente olha uma palavra, como nesse texto riquíssimo de Paulo aos Gálatas, e você vê algumas palavras, a tradução para o português pareceu muito simplória. E eu sei que é difícil porque as línguas bíblicas, elas são muito diferentes da nossa língua. Nossa língua, por exemplo, tem muita vírgula, coisa que não acontece nas línguas bíblicas. Então, houve muito trabalho, colocar interrogação onde não havia, porque é pelo sentido da frase que você reconhecia se era uma pergunta ou não. Então, hoje, quando as pessoas leem, estudam e acham documentos, eles estão melhorando as traduções. Não é? Há versículos que mudaram o sentido completamente. Esse é um exemplo que eu sempre uso. Por exemplo, há um texto que diz assim: vindo o inimigo como corrente de águas, o inimigo levanta. Vindo o inimigo como corrente de águas, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. E esse texto, na realidade, porque botaram vírgulas em lugares diferentes, hoje já está corrigido, mas na realidade é vindo o inimigo, não é vindo o inimigo como corrente de águas, é vindo o inimigo, vírgula, como corrente de águas, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Então, quem está na dificuldade nesse texto é o inimigo. E passava a ideia antes para nós que o inimigo vinha como uma corrente de águas, uma inundação, e a gente ficava com a bandeirinha aqui se afogando e tal, vindo o inimigo como corrente de águas, o Espírito do Senhor com a bandeirinha baixando. Não, é vindo o inimigo, vírgula, como corrente de águas, o Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor que vem como corrente e lava tudo. Então, uma vírgula muda o sentido, e hoje a gente está tendo mais facilidade com as correções que aconteceram. E esse texto de hoje, eu fiz o que raramente faço, de ir consultando as palavras no grego, e fiquei maravilhado de ver que ele é muito mais forte do que a gente lê. Então eu quero sua atenção para isso. Gálatas 5, do 16 ao 23, deve ser o texto que todos os pregadores, ou quase todos, têm falado desse mês, mas eu preciso ler com você. Digo, porém, o seguinte, na versão que eu tenho, estou usando a NAA. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, é um grupo. Depois o segundo grupo, idolatria, feitiçarias. Aí o terceiro grupo, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Não dá para a gente falar sobre essas palavras, essas atitudes que são obras da carne, mas você identifica que são três grupos: uma ligada ao corpo, falando dos pecados sexuais principalmente, outra ligada ao espírito, das lutas que a gente tem, e a outra falando da alma, que são os relacionamentos interpessoais. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, diz o texto. Ainda no versículo 21, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, não é? Em contrapartida, diferente das obras da carne, o fruto do Espírito não são frutos, é um fruto só, como uma tangerina ou como um cacho de uvas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. No original, essas palavras que falam do fruto do Espírito, elas nem têm vírgula entre si, porque são realmente como um cacho. E aqui, na minha versão, ele nem colocou domínio próprio, colocou tudo separado por vírgula para dar a ideia de conjunto. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já passei até do versículo que eu gostaria, mas até aqui já está bom. Vamos então falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Vocês já ouviram sobre as obras da carne, não é? Todos nós já vimos aqui a lista. Não são frutos da carne, são obras da carne. A gente vai entender já essa diferença. Mas quando se fala de fruto, a gente tem que voltar um pouquinho para entender que o fruto só existe por causa de uma coisa. Qual é? Todo fruto tem o quê? Semente. Todo fruto começa com uma semente. Todo fruto. Um fruto animal. Uma gata tem gatinhos por causa de um fruto. Ela tem que ter o fruto para gerar um outro gato. Uma macieira, uma maçã dá maçã, assim sucessivamente. Seja no mundo animal, vegetal, humano ou espiritual, o fruto depende de uma semente, e o texto mostra isso. Onde foi que isso começou? Onde foi que nós entendemos que é a semente que determina o tipo de fruto que vai ser produzido? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Gênesis 1, 11 e 12 diz que a terra produza relva, palavras do próprio Deus, erva e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto. A gente vive tempos hoje em que, por exemplo, eu gosto de uvas, mas uvas sem caroço. Na realidade, o caroço está lá, mas a gente não gosta de mascar o caroço. Então, desenvolveram as uvas, que quando você destaca a uva do talo, do galinho, a semente fica no galinho. Antes ela ficava no meio da uva, hoje ela fica ali na cabeceira. Quando você puxa a uva, ela tinha uma semente, só não estava dentro, estava nas extremidades. Então você diz, eu comi uma uva sem semente. Não, ela tinha semente, só não veio dentro dela, mas tem uma semente. Nenhum fruto existe se não houver uma semente. E isso foi Deus que inventou. Que a terra produza árvores frutíferas que deem fruto. Fruto como? Segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto. Macieiras, para que você entenda, sempre produzem maçãs. Gatos produzem gatos, humanos produzem humanos. Com isso em mente, quero te falar de dois textos antes que a gente entre no texto propriamente. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23, diz: gerados de novo, não de semente corruptível, que se corrompe, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus. O texto está dizendo que nós fomos gerados de novo de uma semente incorruptível, que é a semente que o Senhor instalou em nós através do Espírito Santo. Então, nós fomos gerados de novo. Você é nascido de novo? Se é, diga amém. Amém. Se você é realmente, estou questionando sua resposta. Se você realmente é nascido de novo, você tem a semente plantada pelo Espírito Santo dentro de você. Então, você vai gerar frutos, não porque você é bom, não pelo seu sobrenome, não pelo seu tempo de igreja. Você gera frutos porque você tem uma semente dentro de você, que é o Espírito Santo. O texto diz: gerados de novo, ou nascidos de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus. Para você entender melhor, 1 João capítulo 3, verso 9, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nós entendemos, irmãos, que o dia que recebemos Jesus, nós deixamos de ser pecadores inveterados. Antes de receber Jesus, antes de nascer de novo, nós éramos pecadores. Esse era o melhor título para nós, pecadores. Mas Jesus veio, colocou a semente do Espírito Santo dentro de nós. E o texto diz que a partir daí, se nós formos nascidos de Deus, nós não vivemos mais na prática do pecado. Antigamente, alguém podia dizer assim: fulano é um mentiroso. Isso era verdade se você mentia. Hoje, a pessoa não pode dizer isso. A pessoa pode dizer: fulano mentiu. Não está falando de uma prática, está falando de um acidente de percurso. Antigamente você podia assumir esse título: o cara é um mentiroso, fulano é um mentiroso, não acredita em nada do que ele diz. Hoje, esse mesmo fulano, com a semente divina nele, gerado de novo, nascido de novo, o máximo que podem dizer desse fulano é: ele mentiu. Mas é um acidente.
Ele não mente mais. Porque nós hoje não somos mais pecadores, como éramos antes. O texto diz, não sou eu, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Diferente do que vivia antes na prática, agora não vive na prática do pecado. Por quê? Porque nele permanece a semente divina. Diferente da uva que você destaca do galho e a semente fica lá, a semente do Espírito Santo está dentro de você. Ainda que você falhe, ainda que você tropece, ainda que você tenha um acidente de percurso, mas isso não é a sua vida prática. Você não vive na prática do pecado e não pode. Olha o que o texto diz: se você é nascido de novo e tem a semente do Espírito Santo dentro de você, você não pode, você não consegue viver pecando. Por quê? Porque você é nascido de Deus. Você está entendendo do que nós estamos falando? Você é nascido de Deus. A gente cantou aqui, Ele me ama, me ama. Essa é uma das provas maravilhosas do amor do Senhor por nós. Ele pôs em nós a semente que nós não tínhamos condições, mérito para receber. O Espírito Santo veio habitar em nós. Quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, uma das provas dessa misericórdia é que nós não fazemos nada para merecer o cuidado de Deus por nós. E Ele nos ama. Nos ama, por quê? Porque Ele nos ama, ao ponto de colocar uma semente divina, uma semente dEle dentro de nós. E eu quero chamar a sua atenção, porque nesse texto que diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática, porque nele permanece a semente divina, essa palavra semente divina, no grego, significa sêmen. Você entende do que nós estamos falando? O que significa sêmen? Como num ato entre um homem e uma mulher, o sêmen é necessário para que haja fecundação e para que seja um fruto nascido daquela comunhão. O texto que a Bíblia usa para que nós entendamos é que, como semente, Deus pôs o sêmen dele dentro de nós, para que você possa frutificar. Não há como frutificar sem semente. E o Senhor pôs a semente dele, como diz o texto, sêmen, falando no sentido figurado, em nós. E quem tem a semente de Deus não vive pecando, diz o texto. No momento que você recebe Jesus, o DNA de Deus é implantado em você. E sabe o que é mais maravilhoso, irmãos? Eu não tenho que fazer um curso, os cursos são bons e edificam, mas eu não tenho que fazer um curso para aprender a desenvolver a semente que Deus colocou dentro de mim. Você não vê a manga com pressão alta, a mangueira com febre, porque ela não sabe como ela vai produzir mangas, e está chegando a estação, e agora os galhos estão aí, as folhas já vieram, e o povo está esperando manga. Eu fico esperando as mangas de final de ano, as mangas vão vir, a mangueira, o que eu faço agora? Que esforço, você não vê a mangueira suando. Não, ela tem a semente nela, e a semente vai gerar fruto. Então, assim como as árvores, nós temos o DNA de Deus plantado em nós. Diga para alguém: Deus está plantado em você. A semente de Deus gera em você o caráter de Deus. Olha o que o DNA de Deus faz em você quando você recebe a semente do Espírito Santo, quando você recebe Jesus. A gente não entende, irmãos, e tentar explicar isso para quem não conhece Jesus. A pessoa vem à frente no final de uma mensagem. Quer receber Jesus? Quero. Vem à frente. A pessoa vem, recebe uma oração, volta para casa. Os céticos dizem: a pessoa vem à frente. Foi manipulado mentalmente, o cara falou uma mensagem legal, o cara sabe usar as palavras, aí ele saiu do lugar, tadinho, emocionado, e nem notou o que ele fez, veio à frente, voltou, é a mesma pessoa, e aí sai achando que as coisas mudaram, e mudaram. Ele veio vazio e saiu com um DNA de Deus dentro dele. Simplesmente por receber Jesus, o Espírito Santo entra nele, e se ele é gerado de novo, então ele agora tem uma semente divina. Essa semente divina tem o DNA de Deus. O que o DNA de Deus traz para você? Traz o caráter de Deus, traz o poder de Deus, traz as características de Deus. Você vai produzir o fruto naturalmente, baseado na semente que há dentro de você. Se você recebeu o Espírito Santo como semente de Deus dentro de você, querido, isso vai dar pano para a manga. E o que eu tenho que fazer? Se você não fizer nada, já vai dar resultado. Se você não atrapalhar, já vai dar resultado. Por quê? Porque a semente vai brotar. Ela vai gerar frutos. Eles virão.
Você não tem que fazer um seminário como esse, às quartas-feiras na igreja, e agora eu já sei como dar frutos. Não, o fruto vai brotar se você tem a semente dentro de você. E qual é a semente? É o Espírito Santo, vai brotar. E vai ser naturalmente, na realidade é sobrenaturalmente, mas por quê? Há uma semente, baseado nessa semente, você vai produzir. Você não vai achar uma melancia num pé de laranja, nem encaixa, não é? Por quê? O fruto tem um poder geracional, atenção nisso. Eu tenho 2 filhas, que se casaram com 2 filhos, que agora se tornaram, né, meus filhos, eram genros, mas viraram filhos, e que me deram 4 netos lindos. Irmãos, a gente fica vendo que a semente divina dentro de você, pega essa palavra para você, como diz o pastor Nunes, pega a visão, não é? Eu não fiz um esforço para que minhas filhas entrassem para o ministério. Ao contrário, o tempo inteiro elas diziam: pai, não tente nos casar com filho de pastor. E sempre que eu ia numa igreja boa, né, tinha um pastor amigão e olhava assim, meu filho aquele lá, dirige louvor, cara, legal e tal, via, não, o cara está bem, meu genro vai estar bem e tal. E aí eu começava as negociações: cara, seu filho está namorando alguém? Não, e a sua filha não? Pô, tem uma filha bonita. Falei, tá. Quando elas prestavam atenção nisso, pai, não inventa, não inventa. A única exigência para nós, quanto ao marido, é que ele não seja pastor, nem parente de pastor. Tá bom. As 2 estão casadas. As 2 estão casadas com filhos de pastores. Uma está casada com um que abominava, quero ser empresário, pastor. Ele falava: eu te admiro, você não quer ganhar dinheiro, você quer ganhar alma, né? Eu falei: foi o que eu chamei. Eu quero ganhar dinheiro. Eu falei: legal, meu filho. E foi. Até que foi para uma igreja americana, lá fez um seminário. Nesse seminário foi cheio do Espírito Santo. Tinha sido batizado quando tinha 12 anos. Ele viu a igreja montando a piscina lá para o batismo no dia seguinte. Perguntou para o professor: quero ser batizado agora. Falei: você se batizou? Batizei, mas eu acho que não valeu. Eu nem gostava do negócio. Foi minha mãe que me batizou. Eu quero batizar agora. Não, mas não é a hora, é amanhã. Não, mas eu quero agora. Batizaram o cara no final de uma aula, sábado, 10 horas da noite. Que ele chegou em casa, minha filha falou: por que você está molhado? Eu falei: me batizei. Batizou aonde, rapaz? Caiu na poça, pegou chuva? Não, batizei. E ele contou: como é que você se batiza e não conta para nós? Eu não aguentava esperar chegar em casa. Eu me batizei. E já foi cheio do Espírito Santo. Outras palavras, é um evangelista, já foi para o Nepal, correr o risco de entregar folhetos e tal. Uma que não queria, a mais velha, está casada com um evangelista. E a mais nova, Deus me livre, casou com filho de pastor, hoje está pastoreando o ministério de jovens da nossa igreja. O que é isso? A semente, ela é geracional. Uma semente gera uma maçã, e a semente dentro dessa maçã vai gerar maçã de novo, e a semente dentro dessa maçã vai gerar maçã de novo. Se você tem a semente do Espírito Santo, que Deus colocou em você, isso vai dar fruto. E o que eu faço, pastor? Não faça nada, irmão. Não atrapalha. Simplesmente seja uma boa árvore e deixa o fruto nascer, e esse fruto vai gerar. O fruto tem um poder geracional. O fruto sempre vai depender da semente. Quando você é frutífero, como uma árvore cheia de frutos, o que acontece? As pessoas vão se aproximar para ter mais de seus frutos. Esse é um sintoma para você observar. As pessoas gostam de se aproximar de você. Irmãos, eu não posso ver uma mangueira cheia de manga. Eu vou para perto. Eu vou para baixo. Sou capaz de parar na frente de uma casa com a mangueira. Tem muita manga, não tem? Tem condições de dar uma manga dessa? Tal? Porque é a minha fruta preferida. Quando você vê é bonito de ver uma árvore cheia de frutos. Seja uma laranjeira, seja uma mangueira, o que for, um coqueiro, você gosta de ver. Se você é frutífero, as pessoas vão gostar de estar perto de você. Você pode se analisar hoje: eu tenho notado a ausência do pessoal. Eu entro no corredor, a turma vai para o outro, onde eu sento vira uma clareira, ninguém senta em volta. Irmão, o que você está produzindo? O que você está produzindo? Quando você é frutífero como uma árvore cheia de frutos, as pessoas vão se aproximar para ter mais dos seus frutos. Gálatas 5,16. E eu quero chamar sua atenção para esse texto, porque tudo depende desse verso antes da gente falar do fruto. Eu vou falar do fruto agora, mas tudo depende dessa interpretação. Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, Paulo escrevendo, olha a simplicidade da tradução em português. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É muito bonito.
Agora eu vou te dizer como está no grego. Eu fiz a tradução literal do grego para o português. Trabalho meu. O texto diz assim, prestem atenção aqui. Por quê? Porque aquele por isso digo, no grego, não é um texto que, ouça aqui, é Paulo dizendo assim, alô, parou tudo. Isso aqui precisa de atenção. O digo, porém, no grego, é Paulo chamando a atenção para algo que é inquestionável. Ele está dizendo, eu vou falar alguma coisa que não pode ser questionada. Não é uma sugestão que eu estou dizendo, não é uma declaração, é algo categórico, definitivo. E aí ele faz a declaração que foi traduzida assim, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha a tradução como seria no grego. Prestem atenção aqui. Façam da trilha do Espírito o lugar onde vocês habitualmente circulam. E desse jeito é garantido que vocês não serão engolidos pelos apetites da carne. É um pouquinho diferente, não é? O texto fala de lugares onde você costuma circular. No andem ou vivam, foi traduzido como vivam, mas é como quem anda, como quem faz trilha. Você que caminha de manhã na sua região, na sua rua, você já não tem uma trilhazinha que você faz? Eu vou por aquela rua, ando pela de trás, passo em frente à escola, passo em frente à polícia, e para garantir, e volto para casa. Então, faça essa trilha. Essa é a sua trilha. Não é uma área desconhecida, não é uma área que cada dia você vai por um lugar. É uma trilha. Isso está falando que viver no Espírito, andar no Espírito, fala de uma rotina de atividades. Então o texto diz, façam da trilha que o Espírito Santo desenhou para você, o lugar onde vocês habitualmente circulam. Você tem uma área de atividades, movido pelo Espírito Santo. É o que Paulo está dizendo no texto original. E desse jeito é garantido que vocês não serão engolidos pelos apetites da carne. Esse texto, irmãos, traz tanta clareza, porque tira aquela ideia de que você tem que ficar vigiando por onde o inimigo vai atacar. Meu Deus, vão roubar meu fruto. Se eu não frutifico, como é que é isso? Não. Primeiro, o fruto, ele frutifica naturalmente, ele brota. Se você tem a semente, ele vai brotar. Segundo, o texto chama você e chama a sua atenção para que você faça da trilha do Espírito o lugar onde você habitualmente circula. Então você tem uma trajetória, você anda nos lugares onde o Espírito Santo quer que você ande. Voltando a falar do exemplo de fazer uma trilha ao redor de casa, você sabe os lugares que você não passa, não é perigoso. Não, aquela rua lá tem um cachorro bravo. Não, você já sabe. Sua esposa já diz assim, não, eu sei por onde ele foi, eu sei. É sempre o mesmo caminho. É o que igualmente o texto está falando. Façam da trilha do Espírito o lugar onde vocês habitualmente circulam. E desse jeito eu garanto, diz Paulo, vocês não serão engolidos pelos apetites da carne. E aí, quero falar dos dois últimos gomos desse fruto. Começando com mansidão. Só para vocês entenderem, mansidão vem de uma palavra grega, né, que é prautes. Mas o que isso significa? Esquece a palavra grega, é só para você saber. Olha, irmão, o que a gente entende de mansidão normalmente? Mansidão é aquele cara quase zen. Sim, que fala devagar. Eu tenho alguns amigos que usaram muita maconha, tomaram chá de trombeta, e ainda hoje, aí, Jaso, como é que tá, amigão? O cara não mudou, né? Afetou os neurônios, ele fala assim. Às vezes as pessoas acham que ser manso é aquele cara que pisa leve e fala devagar. Não, irmão, tem nada a ver, nada a ver. Mansidão é a qualidade da pessoa de vontade forte. Opa, eu entendia que era o cara lento, o cara que responde devagar, que reage muito devagar. Não, é a qualidade, mansidão é a qualidade de uma pessoa de vontade forte, que aprendeu a trazer sua força debaixo do controle. Então, manso não é o cara molengão, não é o banana, não. É o cara que sabe o que quer. Mas por quê? Porque ele controla. Ele traz debaixo de controle. Sabe qual é a comparação no texto, em grego? Um animal selvagem que foi domesticado. Você tem um leão em casa. Eu tenho uma leoa em casa. Você fala, eu tenho um leão em casa. Caramba, como é que é conviver com o leão? Antigamente tinha um leão que fazia propaganda do imposto de renda, era o sultão. E era um irmão da nossa igreja que tinha o sultão, que ele comprou de um circo quando era pequeno, o circo estava fechando, e cresceu, e o sultão era um animal, ele disse, era o nosso gato, era o nosso gato. Ele falou, mas
A vizinhança toda sabia. A gente tinha um canil imenso. Um canil é para cão, deve ser um leonil, um negócio assim, de uma jaula gigantesca no quintal. Ele falava, eu chegava de noite devagarzinho da faculdade, ele ouvia o barulho do carro, eu tinha que desligar o carro na quadra anterior e ir empurrando. Mesmo assim, ele acordava a vizinhança toda para dizer que ele sabia que eu estava chegando. Não tinha jeito, era um leão. Ele falou, mas controlado. Domesticamos. Isso é mansidão, irmão. Você é um leão, você tem força para destruir, para arrebentar com tudo, mas está sob controle. Estou domesticado pelo Espírito Santo. Posso fazer, mas não faço. Posso derrubar, mas não derrubo. Posso matar, mas não mato. Esse é o manso, um animal selvagem domesticado. E essa palavra, em grego, ela também é uma palavra usada no meio médico, como significa medicação suavizante para mentes nervosas. O manso, ele é um medicamento para quem está atribulado. Você imagina isso, irmão? Então o manso, agora você começa a imaginar, e a gente tem um manso perto, a gente tem um manso aqui na igreja, a gente tem, não é o cara que não tem ação, que não faz nada, ele é controlado. Manso tem força de vontade, mas ele controla essa força, diz o texto, é o que diz o texto. Mansidão, olha o que fala mansidão. Mansidão fala de esperar o momento certo para falar ou responder. Vou mergulhar agora. Mansidão fala de esperar o momento certo para falar ou responder. Eu fui fazendo essa mensagem, mas apanhando. Meu Deus, o que é isso? E aí Deus usa alguém para me convidar para falar justamente desse gomo. Mansidão é a capacidade de esperar o momento certo para falar ou responder. O Senhor não está dizendo que você não vai falar nunca, mas tem um momento certo de falar ou responder. E isso é fruto do Espírito. Tiago 1, 19 e 20, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, ainda não. Diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Já fui para o outro lado, irmãos, fui para frente, desculpa, deixa eu voltar aqui. Ih, apaguei tudo. Mas eu tenho mansidão e eu vou esperar. Sejam tardios para falar, tardios para se irar. Essa semana eu falei sobre ira lá na igreja. Você tem a permissão para se irar. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Jesus se irou. Jesus entrou no templo e viu as mesas dos mercadores, nada a ver com cantina na igreja, irmão, para com essa bobagem de achar que porque vende um brownie lá atrás e tal, não é isso não. Jesus via as pessoas ali e tinha um acordo entre os mercadores e os sacerdotes, pelas famílias que vinham de longe e não traziam os pombinhos para as oferendas, então eles chegavam, não, a gente tem os pombinhos aqui, você não vai deixar de ofertar, tem um pombinho aqui, lá na sua vila, quanto custa? R$5, aqui a gente tem pela bacatela de 20, você tem, não tem, mas eu não tenho os pombinhos, então paga 20 aqui. Havia uma venda que os sacerdotes levavam uma parte, os mercadores a outra, e quem chegava desprevenido, ou o animal que ia ser oferecido morreu no caminho, ou os pombinhos voaram, ali na hora eles tinham o produto para ser oferecido, e o Senhor chegou, se irritou, fez um azorrague, um chicote, não estava de brincadeira não, e saiu virando mesa, rodando aquele chicote, não pegou em ninguém, né? Pelo menos quem escreveu não contou isso, mas aquele montão de homens ali, ninguém encarou Jesus, porque viu, o cara está irado, e o cara está armado, ele está com o chicote. Jesus se irou, agora a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. De novo, um conselho para você, principalmente você, irmã, que tem aquele temperamento acumulador. Você está cozinhando, canjica, vai dar de presente para um pastor, vai fazer uma panela de canjica, você está fazendo a canjica, quente ali. Mas ali tem um prato de batata frita que vai servir no almoço daqui a pouco. O moleque passa, pega uma. Você, não pega isso aí, estou te falando. Ele dá uma volta, pega... Menino, você está me irritando. Olha o que você está fazendo. Já foram 10 batatas. Daqui a pouco a sair, irmãos, tomou conta. E aí o que vai?
Está com a concha cheia de canjica quente? Ou não joga? Minha mãe jogava o que tinha na frente, mano. Minha mãe jogava ferro de passar roupa, minha mãe jogava colher de mexer comida, minha mãe jogava o que estava na frente. Hoje, quando eu falo com ela, mãe, como é que você foi? Você não diz isso na igreja, você fala com ele, vão pensar que eu sou uma megera. Eu falei, não, você foi, mas não é mais. Agora está velhinha, não é? Mas mãe faz essas coisas, depois nega, não é? E se você é do tipo que vai acumulando, a ira pode se transformar em pecado. Então, irai-vos, mas não pequeis, diz o texto. E mansidão fala disso, esperar a hora. Sejam tardios para falar e tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A inveja, ao invés de despejar sua ira, você mantém suas emoções sob controle. Isso é mansidão. Você se ira, mas você mantém suas emoções sob controle. O que é mansidão? Mansidão é isso, esperar o momento certo para falar. Ao invés de despejar a ira, você mantém as emoções sob controle. Saul não soube fazer isso, irmãos. Saul tinha uma lança maligna do lado dele. Ia almoçar, levava aquela lança do lado. Falava com o filho respondia qualquer coisa atravessado, jogava a lança para matar. Davi está tocando a harpinha dele, ele se desafinava, Saul se desafinava, jogava a lança e cravou 2 vezes na parede. Tem gente que anda com a lança na bolsa o tempo inteiro, irmão. Tem irmãos armados na igreja, filho desencapado. Aqui não tem isso, irmão. Mas tem irmão que você tem que andar com rolo de fita isolante na bolsa. Tocou. Que isso? Mansidão, queridos. E não fala nem com aquele irmão. Fala não, porque vai levar um... É a arca de Noé, a santa arca de Noé. E na arca tem porco-espinho também. Mexeu, leva uma chuva de espinhos. Então, mansidão é necessário. Mansidão é ser remédio para quem está atribulado. Mansidão é ser remédio para quem está atribulado. Provérbios 15, 1 e 4 diz, a resposta branda desvia o furor, a dura suscita a ira, a língua mansa é árvore de vida, mas a perversa deprime o espírito. Olha o que diz o texto de Provérbios. A resposta branda, quanta coisa poderia ser amenizada por uma resposta branda. Eu li o pastor Luiz Saião, um querido que eu aprecio, falando do pastor Shedd, que morreu, Russell Shedd. Ele disse que o pastor Russell Shedd foi falar numa escola, e um dos alunos novatos fez uma pergunta questionando um pensamento que o pastor Russell tinha acabado de expor. E ele disse assim, eu falei, ele vai mandar uma bala agora nesse aluno. Ele só falou assim, querido, você tem direito de discordar, talvez eu possa até estar errado, é verdade, mas revelar o seu conceito e tal, trouxe uma brandura para o ambiente, mas todo mundo achava, vai pegar fogo agora. Você tem essa capacidade, pelo fruto do Espírito que habita em você, de ser manso. Mandaram uma pedrada para você? Deus te abençoe, querido. Eu sei que não era para me acertar, né? Foi sem intenção. Mas desvia. Você vai ver. Vigia agora. Mansidão, ela tem essa capacidade de aliviar a pedrada que veio para se tornar em alguma coisa benéfica. O Espírito produz mansidão em você para que você seja cuidadoso e traga serenidade ao ambiente. Olha, Bispo Jocelino, não sei os defeitos dele, mas uma das qualidades é que ele traz serenidade para o ambiente. Sempre que ele está no ambiente que a gente está, falou, o ambiente fica sereno. Ele, sem falar nada às vezes, né, do jeitinho dele, ele chega e traz serenidade para o ambiente. Isso é a capacidade de ser manso, de diminuir as tensões. Você tem isso em você. Pode ser que você não esteja usando, mas você tem. Porque o fruto do Espírito, irmãos, foram 9 gomos, né, usaram até uma tangerina, não foi? Muito bonito aqui. O fruto do Espírito não é assim, ó, esse eu tenho, esse eu não quero. Isso eu não gosto. Isso aqui eu tenho. Não é isso não, irmão. Quando você compra uma tangerina, você comprou os gomos todos. O fruto do Espírito em você, os 9 gomos vieram. Quando o Espírito está em você, você tem os 9 gomos em você. Alguns você usa, outros não. Você tem que vigiar nisso. Está aí ainda, diga amém. Amém. Disse Jesus, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem está falando isso, irmão? Não é brincadeira. Não, que isso?
Jesus dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde, o Senhor dos senhores, o Rei do universo, dizendo, aprendei de mim que sou manso, e ele usa uma expressão, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? Jugo é chamado de canga, é uma peça de madeira, um cabide de madeira, com duas curvas, que se coloca no pescoço de um boi, forte, mas domesticado, que já conhece o terreno, já conhece a fazenda, já conhece o trabalho, e pega um outro cheio de vontade, aquele boi que quer a vida dele, vou sair por aí, vou ficar nessa fazenda não, aquele boi que vou usar minha força, colocam esse boi novo, cheio de força, na outra parte da canga. E o que acontece? A canga impede que o boi olhe para o lado, olhe para o outro lado, olhe para cima ou olhe para baixo, ele só olha para frente. A canga vem no pescoço dele, ele só olha para frente. E para onde ele vai? Com toda a força que ele tem, para onde o boi mais velho e experiente leva. Jesus está falando, você está cansado e oprimido? Mateus 11, 28 diz, vinde a mim todos vós, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele diz, como é que é isso? É uma troca. Você traz o seu jugo, que te oprime, que te faz andar olhando para baixo, você me entrega esse jugo, e aí você entra debaixo do meu jugo. Tomai sobre vós. Ele não põe. Você tem que optar por isso. Senhor, toma aqui meu jugo que me oprime, que me abate, que me deixa infeliz, que me limita. Eu te dou meu jugo. E agora, Senhor, você está livre. Você decide. Não, eu vou entrar debaixo do teu jugo. Aí o jugo já está no pescoço de Jesus, mas tem uma vaga do lado. Aí você entra debaixo do jugo de Jesus. E para onde você vai daí para frente? Para onde Jesus for. Mas eu queria, mas não. Agora só se Ele quiser. Eu pensei, você não pensa mais. Eu estava com vontade de ter, mas não. Por quê? Porque você está debaixo do jugo de alguém mais forte que você. E você decidiu, escolheu, optou por colocar seu pescoço debaixo do jugo de Jesus. Tomai sobre vós, diz ele, o meu jugo. E se você toma o jugo de Jesus, você aprende que sou manso e humilde. Como é que eu consigo ser manso? Tem que estar com o jugo de Jesus no pescoço. Ah, pastor, isso não vai ficar assim. Vai, querido. Pastor, olha, já deu. Não, deu não. Tem aqui, tem um montão. Eu vou explodir. Vai não, irmão. Por quê? Porque o jugo não deixa. Você está no jugo de Jesus, você está aprendendo a ser manso e humilde de coração, e finalmente, por ser manso, você vai encontrar descanso para a sua alminha cansada. É Jesus quem convida, você decide. Deixa eu terminar minha palestra de hoje. Domínio próprio. Vamos terminar aqui. É outra palavra grega, enkrateia, fala de temperança. Sabe o que é domínio próprio? É poder sobre si mesmo, sobre suas paixões, sobre seus apetites e seus desejos. É moderação, é equilíbrio para dizer não e dizer sim. Tem crentes bons, servos de Deus, escravos de não saber dizer não. E um não, irmãos, de 3 letras, te economiza 10 anos de trabalho. Você pode fazer isso para mim? Rapaz, eu não posso, vai complicar tudo. Minha mulher vai ficar irada, não posso. Mas aí a pessoa vai ficar chateada. Posso? Não podia, irmão, você não podia. Aí para não desagradar uma pessoa, você desagrada 50. E arranja uma carga que não era sua. Quando você tem domínio próprio, você diz para a pessoa, ainda que educadamente, você pode fazer isso? Posso não. É triste para mim, por exemplo, quando uma pessoa da igreja diz assim, pastor, a Barbie da minha filha vai fazer 3 anos, eu queria que o senhor fosse no aniversário. E eu tenho que dizer assim, não posso, irmão. Vou mandar o meu auxiliar. Eu queria que o senhor fosse. Eu vou ficar tristinha se o senhor não for, minha filha vai chorar, a Barbie vai ficar triste e tal. E você, meu Deus, tá bom, irmã, tá bom, eu vou. Aí tem que participar de um presente, levar um presente para o aniversário da Barbie, da menina de 3 anos, por que você não soube dizer, não vou, não posso, querido. Você precisa ter domínio próprio para poder dizer sim e não, equilíbrio para dizer sim e não. Sim e não para os apetites.
Disciplina quanto aos excessos. Me deram uma torta de limão semana passada, irmãos. E era uma porção única. Assim, para uma pessoa só. Eu recebi e eu falei, eu tenho condições em Deus de pegar uma colher e vencer essa luta, sozinho. Mas eu vou dividir. E dividimos. Eu estava indo para uma casa almoçar, eu levei e nós comemos juntos lá. Com tristeza, confesso. Cada colherada que alguém dava, eu... Ai. Deixaram nada. Salvei uma colherada no início, o resto foi embora. Domínio próprio é você ter disciplina quanto aos excessos. Eu nunca tinha comido um pudim sozinho. Quando eu casei, minha esposa falou, você gosta de pudim de leite condensado? Eu falei, eu gosto. Eu vou fazer um para você. Ela fez. Desse tamanho assim. Eu sentei, aquele pudim, uma colher, e ela ficou me assistindo. Quer água? Nem quero água. Não quero. Continuo gostando igualmente de pudim. Eu quero um pedacinho. Quero um pedacinho. Falo como o pastor Cláudio Duarte fala. Mas você não gosta? Gosto. Mas você não quer? Quero. Mas você não pode? Posso. Mas eu não devo. Eu não devo. Isso é domínio próprio e é muito difícil. Estou dando o exemplo dos apetites carnais, mas em todas as áreas. Domínio próprio é o poder sobre si mesmo, sobre suas paixões, sobre seus apetites e desejos. É equilíbrio para dizer não e sim na hora certa. Jesus, com todo o poder, os guardas vieram prendê-lo, foi o que os discípulos não entenderam. Ele vai dizer, eles vão cair mortos. Eles vêm prender Jesus, Jesus falou, quem que vocês estão procurando? Jesus, sou eu. Só em dizer sou eu, eles caíram. Quando voltaram assim, o Senhor falou, estou aqui ainda, não fugi. E os discípulos não entenderam, tendo tanto poder, mas ele tinha domínio próprio. Não, eu não vou fugir da raia, eu não vou fugir do propósito, eu não vou fugir da cruz. Pode prender. A hora que foi diante de Pilatos, irmão, quem era Pilatos, irmãos? Um sujeito que a gente nem prega a respeito. Pilatos, você é isso? Estão dizendo isso. Você é o rei dos reis? Você é o rei dos judeus? É o que dizem. Jesus tinha todas as respostas para dizer, você não sabe nada, infeliz. Se eu disser uma palavra, agora você morre. Você não está entendendo que eu estou me entregando, que eu sou imorrível. Ninguém me mata, rapaz. Se eu não me entregar, ninguém me pega. Mas só equilíbrio, domínio próprio, ensinou para nós. Como a gente tem falhado nisso? Quantas vezes? A gente não controla, não tem esse poder sobre nós mesmos. Deixa eu te dizer alguma coisa, quando o Espírito Santo produz esse fruto em mim, coloquei na primeira pessoa para você não achar que é pessoal. Quando o Espírito Santo produz esse fruto em mim, eu tenho disciplina quanto ao meu físico, que me ajuda a manter boa saúde, me mantém afastado do que é prejudicial e me ajuda a viver uma vida marcada por equilíbrio. O domínio próprio não é só aquele negócio de controlar a ira, não. Isso me ajuda em todas as áreas, principalmente na minha área física. Eu tenho problemas com isso. Nasci criado no açúcar, né, e tenho que fugir do que eu gosto. E eu não sei como é que é a vida sem açúcar, irmão, mas é difícil. Não é? E adoçante é um negócio maligno, não é? Estraga qualquer coisa. E eu tenho que dizer, não, eu não vou, eu não quero. E todo dia tem presente, todo dia na igreja tem um docinho, uma coisinha. Irmão, pastor, fui em Minas e lembrei do Senhor. Lembrou, irmão, orou por mim? Não, trouxe um doce de leite. Não, querido. Jesus. E você tem que se controlar. Para você que não gosta, não faz diferença. Para mim é difícil, eu tenho que usar o domínio próprio. Em todas as coisas, para evitar os excessos. Ouça isso com atenção. Eu não sou dirigido pelos meus instintos. Sabe aquela frase? Faz o que seu coração mandar. Provérbios 4 diz, enganoso é o coração. Dele procedem as saídas da vida, guarda o seu coração. Guarda o coração. E não confie nele, ele é enganoso. Alguém diz para você, faz o que o coração mandar, vai se dar mal. Porque você não é dirigido pelos seus instintos.
Pastor, estou sentindo de fazer isso. Analise esse sentir. Tem Deus nisso? Vem do Espírito Santo, que é a semente divina dentro de você? Ou é um sentir porque você viu? Porque você viu uma propaganda, ou alguém te falou, da onde vem esse sentimento? A gente não vive do que a gente sente, a gente vive do que a gente crê. Então, eu não sou dirigido pelos meus instintos. Diga, eu não sou dirigido pelos meus instintos. Eu também não sou dirigido pelo meu temperamento. Eu não sou dirigido pelo meu temperamento. Algumas pessoas põem a culpa no seu temperamento. Depois que fazem o curso Casados para Sempre, ou mulher única, homem ao máximo, descobre o seu temperamento. Eu sou sanguíneo, eu sou assim mesmo. Eu sou tempestivo. Que isso? Pedro era assim, irmãos. Se deu mal um montão de vezes. Depois que o Espírito Santo entrou nele, a partir do dia de Pentecoste, é outro Pedro. Mas controlado. Por quê? Porque o fruto se manifestou nele. Então, eu não sou dirigido pelo meu temperamento. Eu sou sanguíneo. Sanguíneo promete que não pode. Estão precisando de uma pessoa para tomar conta das crianças durante a vigília. O sanguíneo, eu fico. A mulher fala, não é aquele dia que a gente vai estar viajando? E é. Mas e agora? Agora eu falei, ou a gente cancela, aí começou a briga. Porque ele quis falar, antes de analisar, de lembrar, de ver a agenda. Os sanguíneos falam antes. Os melancólicos têm 3 amigos na vida. Se morrer um, ele quer morrer junto. Ele não chama ninguém de amigo, é um pouquinho de amigos que ele tem. Mas são fidelíssimos. Cada temperamento tem suas particularidades. Aí você diz assim, mas meu temperamento é assim. Você não é dirigido pelo seu temperamento. Você é dirigido pela semente divina que há em você, que é o Espírito Santo. Eu não sou dirigido pelas urgências. Jesus estava indo numa direção, vem um mensageiro. Senhor, 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 sim. Marta, Maria, suas amigas, que se hospedam sempre o Senhor. Sim, sei quem são. O irmão delas, Lázaro, está muito enfermo, está quase morrendo. Muito obrigado pelo recado. Os discípulos, estamos indo para Betânia. Quando o rapaz vai embora, pensando que Jesus ia acompanhar, Jesus falou, não, nós vamos para o outro lado. Mas é uma urgência, é uma emergência, é um amigo morrendo. Jesus ensinou para nós que ele não era movido por urgências, ele era movido por prioridades. Se para Jesus o seu problema tem que piorar para ele ser glorificado na sua vida, vai piorar. Mas eu clamei, ele não veio porque ele não é movido pela nossa urgência, ele é movido pela prioridade dele em nos fazer crescer. Se ele precisa que esse problema cresça na sua vida, para que você cresça em fé e aprenda a confiar mais nele, isso é a prioridade dele. E ele quer que você aprenda com domínio próprio, você não é movido pelas urgências da sua vida. Eu ia estudar a Bíblia essa manhã, mas aí ligaram da escola e tal, e aí não leu. Não, eu todo dia quero começar o dia com oração, mas todo dia acontece uma emergência. E o inimigo vai arranjar uma emergência por dia, irmão, para você não ler. Você não é movido por emergências, você é movido por prioridades. E você precisa de domínio próprio para isso. Eu não sou dirigido pelos desejos da carne. É mais forte que eu, pastor. Mais forte que você. Você tem o Espírito Santo em você, que pode te ajudar a dizer não e usar o domínio próprio na hora que a carne te chamar a atenção. Para concluir, finalmente, obras da carne, você produz por você mesmo. Versículo 21 diz que são as coisas que você pratica. Está na minha Bíblia, no versículo 21, na sua também. Declara a vocês como antes a prevenir, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Obras da carne, você produz. Fruto do Espírito é produzido em você por uma força que não é sua. As obras da carne são produção nossa. O fruto do Espírito é produzido por nós, em nós, pelo Espírito Santo. Em outras palavras, sua vida precisa ser como uma árvore frutífera. Você diz amém? Uma árvore frutífera é agradável de ver, ela dá vontade de saborear e ela desperta o apetite. Você pode ficar de pé para a gente concluir. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Está faltando algum desses gomos que você ouviu nessas quartas-feiras na sua vida? Está faltando algum gomo? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Está faltando algum desses gomos na sua vida? É o mesmo Espírito Santo que habita em você que gera esses 9 gomos. Não são frutos do Espírito, é o fruto só com 9 gomos.
Tem algum desses frutos que não se destaca, que não se manifesta, que não se desenvolve? Aí a pergunta é: você foi gerado de novo? Se foi gerado de novo, diga amém. Você nasceu de novo, diga amém. Então você tem que deixar, meu irmão, o Espírito Santo produzir esse fruto em você. Como um galho de uma boa árvore. João capítulo 15, não sei se eu tenho esse texto, tenho ou não, diz Jesus falando: eu sou a videira verdadeira. A árvore está dizendo Jesus: sou eu. E vocês? Vocês são os galhos. E aí ele vai mais além e diz: todo galho em mim que não dá fruto é cortado e jogado fora. Todo galho que não dá fruto é cortado e jogado fora. Você não nasceu para ser jogado fora. Você não está em Jesus para ser cortado dele e jogado no fogo. Você nasceu para frutificar. Eu quero orar com você. Já está na hora de você frutificar, não está? Você não tem que esperar o ano novo, nem a data do seu aniversário. Esse dia de hoje, acho que é 27 hoje, não é? 27 de abril de 2022 pode ser o ano da sua frutificação. E daqui para frente as pessoas começarem a ver em você um amor que não viam, uma alegria que você não consegue conter, amor, gozo, paz, longanimidade, essa capacidade de suportar o insuportável, benignidade, bondade, fé, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso vai fazer diferença na sua vida. E como toda árvore produz frutos para os outros, você sabia que mangueira não come manga? Não come manga, sabia? Mangueira não come manga. Laranjeira não chupa laranja. Você produz para os outros. Tem alguém precisando de uma laranja doce e você tem a capacidade de fazer isso. Tem alguém perto de você precisando de uma árvore frutífera, frondosa, para fazer sombra para ela e dar o alimento que ela precisa, e você é esse candidato que Deus quer. Quero orar por você essa noite. Se você quer realmente, põe a mão nesse coração combalido, esse coração que hoje quer começar a frutificar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como essa canção que nós vamos cantar, Senhor, nós queremos ter mais de Ti em nós, conhecer-Te mais e produzir mais. Nós queremos frutificar. Que haja no nosso coração, na noite de hoje, uma insatisfação, uma indignação, Senhor, contra toda ausência de frutos. Que ninguém se aguente mais dizendo: tá bom assim, eu não frutifico, mas pelo menos vou para o céu, pelo menos estou na igreja. Que não aceitemos uma vida infrutífera. Que a mansidão, que esse leão domesticado, que essa pessoa que consegue, apesar da vontade forte, domesticá-la e colocá-la sob pressão, sob controle, que os mansos se manifestem, que a mansidão se manifeste no nosso meio, que o domínio próprio, Senhor, na igreja, em casa, na rua, no trabalho, na escola, em qualquer segmento da nossa vida, que esse fruto se manifeste. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo de Deus, frutifique em nós, frutifique em nós, frutifique em nós. Nesse gesto de pôr a mão sobre o coração, que esse coração, se está gelado, se aqueça. Se há sentimentos ruins, Senhor, amarrando, enforcando o fruto do Espírito, que essa noite todo gelo se derreta, toda casca se quebre, e essa semente divina frutifique em nós. Temos o DNA do Senhor, temos o DNA de Deus, DNA que traz criatividade, o DNA que traz poder, que traz as características de Deus. Que esse DNA se desenvolva em nós. A partir de hoje nós declaramos, e nós aceitamos o Teu mover na nossa vida, Senhor. Não mais infrutíferos, Senhor. Nunca mais infrutíferos, Senhor. Nunca mais infrutíferos, Senhor. Que os frutos comecem a se manifestar, que o fruto do Espírito comece a se manifestar a partir de agora. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Se você concorda, dê um aplauso ao Senhor. Bonito, bonito. Vamos cantar.